CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Daremos continuidade ao livro Problema do Ser, do Destino da Dor. Estamos no capítulo 8, o capítulo que fala das missões, a vida superior. É o item 12. Dilane vai fazer a prece e vamos iniciar o estudo. É o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O item 23, os tormentos voluntários. O homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma, que são uma amostra dos eternos prazeres celestes. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele deseja ardentemente tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que só a ele pertencia evitar. Existem tormentos maiores do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Não, porquanto para o invejoso e o ciumento não há descanso, estão perpetuamente ansiosos. O que eles não têm e os outros possuem, causas-lhe insônia. O sucesso de seus rivais dá-lhes vertigens. Seu único interesse é sobrepujar os outros. Toda a sua alegria se resume em despertar nos insensatos como eles a cólera do ciúme, da qual são possuidores. Pobres insensatos, efetivamente, sequer imaginam que amanhã talvez tenham que deixar todas essas futilidades, cuja cobiça lhes envenena a existência. Não é a eles que se destinam estas palavras: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, visto que as suas preocupações não são daqueles que têm a sua compensação no céu. Inversamente, de quantos tormentos se livra aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que realmente é. Esse é sempre rico porque se olha abaixo de si, em vez de olhar para cima. Verá pessoas que têm ainda menos do que ele. Ele é calmo porque não imagina necessidades irreais.
e acalma em meio às desgraças da vida. É uma felicidade. Ai, não li direito aqui não. E acalma em meio às desgraças da vida é uma felicidade. 1880, Fenelon. Então, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos e permita que o nosso irmão Leon Denis venha nos ajudar, nos inspirar, nos assessorar para o entendimento daquilo que ele deixou para o nosso aprendizado. Desde já agradecemos a ele, como agradecemos a Allan Kardec e aos guias que dirigem a nossa casa de amor. Em nome do altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa, das nossas irmãs queridas, em nome do amor, em nome do nosso amor, pedimos a devida permissão a Deus acima de tudo, a Ti, Senhor, para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Nós estamos aonde, Sonilton? As missões à vida superior. Está na página 171. Todo espírito desejoso de progredir, trabalhando na obra de solidariedade universal, recebe dos espíritos mais elevados uma missão particular, apropriada às suas aptidões e ao seu grau de adiantamento. Entendi. Então, todo espírito desejoso de progredir, trabalhando na obra de solidariedade universal, recebe dos espíritos mais elevados uma missão particular, apropriada às suas aptidões e ao seu grau de adiantamento. Então a gente sempre começa aqui falando do altivo. Não é um espírito desejoso de progredir e não está trabalhando numa obra de solidariedade universal, que é aqui na Casa Espírita, trabalhando na doutrina espírita? Sempre. Então ele recebeu desses espíritos mais elevados uma missão particular. E nós estamos aqui os encarregados de materializar o pensamento dele. É o que a gente sempre pede, forças para a gente dar conta e cumprir com o nosso dever. Uns têm a tarefa de acolher os humanos em seu retorno à vida espiritual, de guiá-los e ajudá-los a se desembaraçar dos fluidos espessos que os envolvem. Outros são encarregados de consolar, de instruir as almas sofredoras e atrasadas. Agora você vê, então uns espíritos têm a missão de receber as almas que chegam ao mundo espiritual, desembaraçá-lo dos laços materiais. Outros a de instruir. Isso não tem nada de extraordinário. Por quê? Quando o espírito reencarna, uns têm a missão de recebê-los e mais tarde de instruí-los, né? Não vê os professores? Então tem os pais que os recebem. Nenhum espírito chega aqui sozinho, vem sempre através de uma mãe e sempre tem um grupo para recebê-lo, ajudá-lo. Como lá seria diferente? Quando você chega lá, você tem um grupo lá para te receber. Tem alguém para te receber, para cuidar de você, para te instruir. Não é? E ele continua: espíritos químicos, físicos, naturalistas, astrônomos prosseguem suas pesquisas, estudam os mundos, suas superfícies, suas profundezas ocultas, atuam em toda parte sobre a matéria sutil, que usam em preparações
e à qual imprimem modificações, objetivando trabalhos que a humanidade dificilmente conceberia. Outros aplicam-se às artes, ao estudo do belo, sob todas as suas formas. Espíritos menos adiantados ajudam os primeiros em suas tarefas variadas, servindo-lhes de auxiliares. Olha que coisa interessante, né? Então, continuo. Agora, um astrônomo desencarnado leva a maior vantagem em cima de um astrônomo encarnado, né? Até porque ele, né, dependendo da elevação dele, ele pode ir até o outro planeta. Ah, vou dar um pulinho ali em Júpiter para ver como é que é essa situação. Por isso que a gente entende, é bem coerente quando o espírito dá agência de notícia, ele já está trabalhando. Porque tem trabalho como aqui. Muito trabalho, né? Pois é. Lá, o que não falta é trabalho, ninguém pode ficar à toa. E aqui também não falta trabalho, tem a gente preguiçosa, né? Mas não falta é trabalho. Deus trabalha, né? Jesus falou. Um grande número de espíritos se consagra aos habitantes da Terra e de outros planetas, estimulando-os em suas pesquisas, reerguendo as coragens abatidas, guiando os hesitantes ao caminho do dever. Os que praticam a medicina e possuem o segredo dos fluidos curativos reparadores ocupam-se mais especialmente dos doentes. Então, muitos espíritos, tem no livro dos espíritos a ocupação deles, né? Muitos dos espíritos servindo ao encarnado, trabalhando, servindo sempre. Né? Inspirando em laboratórios, inspirando os cientistas, né? Inspirando os cientistas. Eu estou querendo desligar isso aqui. Inspirando os cientistas. Um grande número de espíritos se consagra aos habitantes da Terra, como nós falamos, inspirando-nos e ajudando-nos. Bela entre todas é a missão dos espíritos de luz. Descem dos espaços celestes para trazer às humanidades os tesouros de sua ciência, de sua sabedoria, de seu amor. Sua tarefa é um sacrifício constante, pois o contato com os mundos materiais lhes é penoso, mas eles afrontam todos os sofrimentos por devotamento a seus protegidos, a fim de assisti-lo em suas provas e derramar em seus corações intuições boas e firmes. Então, são esses espíritos que nos amam, né? Amam seus parentes e que vêm nos ajudar, né? Os espíritos de luz vêm lá dos páramos celestes, né? Para trazer a sua sabedoria, a sua ciência, o seu amor para a humanidade. E muitos vêm a fim de assistir os seus protegidos, ajudá-los nas provas, não é? Ver, por exemplo, o caso citado por Meias, a esposa de um grande médico de reputação na Europa, sofrendo de um mal que seu marido fora impotente para minorar, foi completamente curada pelo espírito de um outro grande médico. Ver também o caso da senhora Claire, que foi curada por magnetização do espírito de cura de Arnes. O fato é narrado por ela mesma em seu livro. É justo atribuir a eles estes clarões de inspiração que iluminam o pensamento. Essas eclosões da alma, essa força moral que nos sustenta nas dificuldades da vida. Se soubéssemos a que constrangimento se impõem esses nobres espíritos para virem até nós, responderíamos melhor às suas solicitações. Faríamos enérgicos esforços para desligar-nos de tudo que é vil, impuro e unir-nos a eles na comunhão divina. Então, quando a gente está preparado, receptivo, a ação deles é bem mais eficaz junto a nós. Bem mais eficaz, porque eles estão em todas as partes, em todos os lugares, junto de todos aqueles que, de boa vontade,
quer receber as suas intuições, os seus pensamentos. Vai, Edilane. Nas horas tormentosas. Nas horas tormentosas, é para esses espíritos, para meus guias bem-amados, que se dirigem meus pensamentos e meus apelos. Foi deles que sempre me vieram a sustentação moral e as supremas consolações. Ele está agradecendo aos guias dele, Leon Denis. A gente também, em prece, vamos agradecer, né? Nas horas tormentosas, nas horas difíceis, né? É para esses espíritos, nossos guias bem-amados, que devemos dirigir o nosso pensamento de gratidão pelo apoio que recebemos, pela sustentação, pelas suas consolações, que eles estão sempre a nos consolar, né? Continua. Galguei penosamente as sendas da vida. Minha infância foi dura. Cedo conheci o labor manual e os pesados encargos familiares. Galguei penosamente as sendas da vida. Minha infância foi dura. Leon Denis teve uma infância muito difícil. Ele sempre trabalhou para ajudar os pais, para ajudar o pai, né? Então, cedo ele conheceu o labor manual dos pesados encargos familiares. Diz que ele pequenininho trabalhou numa empresa, depois foi carregar mala no trem que passava onde seu pai foi trabalhar. Mas ele trabalhou numa empresa que fazia moedas, ele separava as flandes, né? Como está escrito lá, e seus dedinhos ficavam encharcados de sangue, porque cortava. Então, o pai mudava muito, não tinha um emprego fixo. Então ele sempre trabalhou. Mais tarde em minha carreira de propagandista, muitas vezes machuquei-me nas pedras do caminho. Fui mordido pelas serpentes do ódio e da inveja. E agora chegou para mim a hora crepuscular. As sombras se elevam e me envolvem. Sinto minhas forças declinarem e meus órgãos se enfraquecerem. Nunca, porém, faltou-me a ajuda de meus amigos invisíveis. Jamais minha voz os invocou em vão. Desde meus primeiros passos no mundo, a influência deles me embala. Com frequência tenho sentido seus doces inflúvios em minha fronte, como um roçar de asas, e às suas inspirações que devo minhas melhores páginas e minhas inflexões mais vibrantes. Bonito isso, né? Ele nunca se sentiu sozinho, sempre apoiado, mas nós também sempre somos apoiados pelos nossos guias. Diz para essa menina que eu quero falar com ela. Nunca nos sentimos sozinhos. Com frequência tenho sentido seus doces eflúvios em minha fronte, como um roçar de almas. Estudar Evangelho e... Aí sexta-feira, aí amanhã então converso contigo, tá? Eles compartilharam minhas alegrias e minhas tristezas. E quando rugia a tempestade, sabia que eles estavam apostos perto de mim,
no caminho. Sem eles, sem seu socorro, há muito tempo já deveria ter interrompido minha marcha, meu labor, mas suas mãos estendidas têm-me sustentado, dirigido nos ásperos caminhos. Algumas vezes, no recolhimento do entardecer ou no silêncio da noite, suas vozes me falam, me embalam, me reconfortam. Elas ensoam em minha solidão como uma vaga melodia. Ou então são sopros que, semelhante à carícia, murmuram lábios, sábios conselhos, indicações preciosas sobre as imperfeições de meu caráter e os meios para corrigi-las. Então esqueço as misérias humanas para me comprazer na esperança de um dia rever meus amigos invisíveis, de unir-me a eles na luz, se Deus me julgar digno disto, juntamente com todos aqueles a quem amei e que do seio do além auxiliam-me a percorrer a etapa terrestre, que para todos vós, espíritos tutelares, entidades protetoras, se erga meu pensamento, reconhecido o melhor de mim mesmo, o tributo de minha admiração e de meu amor. Ó, que reconhecimento aos guias, né? Que linguagem poética de gratidão aos seus guias. E ele diz aqui, se eu me julgar digno disto, né? Digno de rever esses amigos que os inspiram. Quem seriam os amigos de Leon Denis? Né? Que espíritos eram aqueles? Aí você vê a humildade dele. Apesar da minha imperfeição, eles me ajudam. E se eu for digno de estar com eles... Agora imagine nós, eu digo por mim, né? Das minhas grandes imperfeições. E como gostaria de... um dia, a gente encontrar esses que têm nos inspirados aqui na casa, né? Reencontrar a Lourdinha, reencontrar as amigas queridas, o Altivo, né? Conhecer o Dr. Herman pessoalmente, se for digno disso, né? O Baltazar. Nossa, não, a minha mãe ainda está aqui, gente, pelo amor de Deus. Olha, é claro, encontrar a mãe, o pai e a mãe. A gente tem laços que... Olha, eu digo para vocês, a gente sempre está aprendendo. A palestra me ensinou muito daquele Cláudio Conte. Ele me fez raciocinar de uma maneira diferente. Não que eu não soubesse daquilo, mas ele despertou outros valores naquilo que você tinha uma visão pequena. Ele ampliou a visão. Os laços do sábado, os laços de amor, os verdadeiros laços de amor são os laços espirituais. E Jesus deixou isso bem claro, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Naquela passagem. Não queria dizer que ele não gostasse da mãe, da família consanguínea, né? Então são os laços espirituais. Mas aquela pessoa que eu amo, aquele espírito que eu amo, ele pode estar no corpo que for que eu vou amá-lo. Como Jesus amava toda a humanidade, independente de estar nesse ou naquele corpo. Agora imagine se a pessoa que você ama, olha como ele colocou uma coisa muito interessante, que a gente ama corpos.
Você ama o teu filho porque ele está naquele corpo. Mas se teu filho tivesse nascido no corpo do vizinho, a mãe fosse do vizinho, você ia amar ele? Você ia amá-lo do mesmo jeito? Não é? Por isso. Mas às vezes a gente nota que a gente gosta de uma criança que você nunca viu. Você começa a desenvolver um amor, começa com admiração, né? E às vezes não é nem a parte. Porque a gente, quando a criança é muito bonita, a gente realmente se encanta. E às vezes a criança não tem aquela parte física tão Sim. bonita. Aí você fala assim, alguma coisa esse espírito, né? A gente, como espírita, não é? Tem para esse lado. Não é verdade? Meu filho namorou a menina. Fala no microfone, porque senão fica, vocês falam muito, fica silêncio. E realmente o filho dela, o filho dessa pessoa, realmente me inspirou, sabe? Muito carinho por ele, porque ele ficava só, esse lance assim. Mas a irmãzinha dele não. E era mais fácil eu me encantar pela menina, porque eu tenho 2 netos e eu queria muito ter uma neta. Não era mais fácil eu me encantar pela menina? E todos os 2 são muito bonitinhos, mas eu me encantei demais pelo menino. Não é questão de espírito? É exato. Por isso está ali no Evangelho ali que nós temos que seguir o modelo, que Jesus não teve essa escolha. Ele trata todo mundo como irmãos. Exatamente. Mas não... Mas a gente sente essa proximidade daquele espírito através disso. É um processo natural. Você primeiro aprende a amar a família consanguínea, o filho, a mãe, a esposa, para depois você ir aumentando isso, ampliando isso. É um processo. Você não chega amando todo mundo, mas essa é a meta. Essa é a meta. Essa é a meta. É o ideal. Sexta-feira Agora, passou, né? eu até senti, realmente, até falei no grupo que eu estava, eu falei, realmente, como é que a gente sente, você vai sentir mais tarde, já deve estar sentindo, eu não sei, como quem tem neto, como você ama mais seus netos, a mais que você ama seus filhos. É inacreditável. Ó, tenho neta, tenho filho, tenho... Mas sempre tem alguém que você você acaba tendo um amor mais especial, não é? Eu acho que a gente já está maduro, já tem aquela cobrança de julgar a educação, né? É diferente, é uma outra forma de expressar. E esses laços, isso é muito particular, né? E nós estamos... eu tenho um amor pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus filhos, pela minha neta, normal. Mas igual pela minha mulher não tem, não. É diferente. Esse eu não falo no microfone, mas quem sabe se sua mãe não foi algum resgate, né? E com ela já não foi. Fala no microfone. Talvez com a sua mãe e com o seu pai tenha sido um resgate. E com ela não foi uma complementação. E deverá complementar. São as coisas que é de alma para alma, né? São coisas de alma para alma. Só espero que ela sinta a mesma coisa, né? Então vamos lá. Continua aí. Sim. A alma vem de Deus e retorna para Deus. Que bonito, continua. A alma vem de Deus e retorna para Deus. Pô, você fez eu tirar meu óculos? Continua. A alma vem de Deus e retorna a Deus, percorrendo o ciclo imenso de seus destinos. Continua. Por mais baixo que ela tenha descido, cedo ou tarde, ergue-se ao infinito pela atração divina. O que procura ela ali? Um conhecimento cada vez mais perfeito do universo, uma assimilação cada vez mais completa de seus atributos, beleza, verdade, amor e, ao mesmo tempo, uma libertação gradual das escravidões materiais, uma colaboração crescente com a obra eterna. Porque ali o espírito não tem mais corpo.
ele está com a sua camada mais sutil do perispírito. Então ele não tem mais paixões. Então ele busca Deus. De Deus nós viemos, para Deus nós retornaremos. Mas olha o caminhar, como é grande, né? Não é depois da morte, como dizem alguns, eu verei Deus face a face, né? Não é assim, tem que comer muito feijão com arroz. Muito. Fala. Uma coisa que é importante, ele fala assim, a alma vem de Deus e retorna a Deus. Então, aí a gente pensa assim, nunca saiu de Deus. Nunca saiu. Porque tudo está dentro do hálito divino. Então está tudo dentro dele, dentro e fora. Olha que o Kardec é um detalhista a Deus. Então a gente está dentro daquele campo divino, vivendo, né, nas galáxias, no mundo espiritual, né, nas colônias, mas a gente está dentro, não tem fora. E Paulo... aí, olha que coisa interessante, Milton. Ele diz aqui uma coisa também. Um conhecimento cada vez mais perfeito do universo, que você falou. A gente vai adentrando com o nosso perispírito as partes mais sutis dele, e a gente vai tomando posse desse conhecimento, dos atributos divinos. E ele fala isso. O que acontece isso? Por que todo mundo vai? Vamos pensar, por que todo mundo evolui? Por que a lei é de evolução? Por que a gente chega lá? Por causa disso aqui, ó. A gente vai... que ele diz aqui, que vai atraindo a gente, como é? Deus, por baixo dela, cedo ou tarde, aqui, ergue-se ao infinito pela atração divina. É lei. É da lei. A partir do núcleo supremo, que é toda a mente cósmica do universo, a gente está sendo atraído, igual a gente vê no YouTube, as galáxias girando em torno de um núcleo de consciência. Igual a gente, é irresistível a atração. Por isso que é da lei a gente evoluir, não tem como não evoluir, porque a gente está sendo atraído para esse amor infinito. Olha que lindo. Me dá o livro dos Espíritos aí. Paulo de Tarso, me dá o livro dos Espíritos, Adilane. Esse aqui lá. Vai procurando. Ele aí. diz que todos nós, o nosso destino é gravitar em torno da unidade divina. Olha que coisa mais linda. A gente vai montando quebra-cabeça. Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Perfeito. Ele entendia tudo. Aqui, ele está falando aqui, ó, Newton, uma assimilação, assimilar, compartilhar conhecimento, compartilhar espiritualidade, consciência divina. A gente vai adquirindo, uma assimilação cada vez mais completa de seus atributos. A gente não vai a lugar algum, a gente já está dentro desse hálito. A gente só vai sendo atraído para esse núcleo, como o Newton falou, vai sutilizando o nosso perispírito e adentrando nessa realidade que está ali, que sempre esteve, mas que a gente, como ele falou, não percebia. É Olha muito lindo isso, não é? Na muito pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, 1009 do Livro dos Espíritos, Paulo responde assim, gravitar na direção da unidade divina. Isso. Este é o objetivo da humanidade. Olha que lindo. Tá tudo aqui, cara. É a gente garimpar o sentido íntimo, porque a gente agora já está podendo, Nilton, fazer isso. A gente já está podendo garimpar as joias preciosas que estão dentro dessas obras para entender a verdadeira harmonia. Era isso que Leon Denis fazia, não era, Nilton? Então tá aqui. Na 1009 tem 3 respostas. Tem a de Platão, de Sócrates, e essa é a de Paulo. Gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. É o que Leon Denis está dizendo. A alma vem de Deus e retorna a Deus. De Deus nós viemos, para Deus retornaremos. Fecha aqui, né? E ao mesmo tempo, uma libertação gradual das escravidões materiais. A gente vai vivendo a vida espiritual, mesmo no corpo físico, que era o que Leon Denis fazia. Estava no corpo físico, mas o diálogo era com os espíritos superiores. A mente inundada, a mente
tangenciada dentro dessas mentes, desses espíritos. Era o diálogo, como a gente está conversando aqui. É verdade. Muito lindo. Cada espírito no espaço tem sua vocação e persegue com facilidades desconhecidas sobre a Terra. Cada qual encontra seu lugar nesse soberbo campo de ação, nesse vasto laboratório universal. Por toda parte, tanto na amplidão como nos mundos, temas de estudo e de trabalho, meios de elevação, de participação na obra divina, oferecem-se à alma laboriosa. Aí você vê como ele diz que a gente, ali na anterior, na resposta anterior, que a gente tem que desenvolver o belo, né, as artes. Está numa dessas respostas aqui, que a gente acabou de ver. A gente vê, por exemplo, um Chopin tocando no mundo espiritual, né, desenvolvendo a arte de uma forma mais sublime ainda. Continua, Dilane. Não mais se trata do céu frio e vazio dos materialistas, tampouco do céu contemplativo e beato de alguns crentes. É um universo vivo, animado, luminoso, pleno de seres inteligentes, em processo constante de evolução. E quanto mais estes seres espirituais se elevam, mais suas tarefas se incentuam, mais suas missões ganham importância. Um dia eles tornam lugar entre as almas mensageiras, que vão levar as mensagens do tempo e do espaço, as forças e as vontades da alma infinita. Ó, aí a gente lembra de Jesus quando a mãe dos filhos de Zebedeu, olha como é que a mulher era desprezada, né? A mãe dos filhos, o pai não estava nem ali, era a mãe, né? A mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus e pede que um dos seus filhos, quando ele estivesse no reino de Deus, um se sentasse à sua direita e outro à sua esquerda. O pai era a mãe de João e de André, né, seu irmão. Eram dois apóstolos. Essa passagem até causa uma indignação nos outros espíritos, nos outros apóstolos, né? Ficam com ciúme, né? Mas o que Jesus responde? Não cabe a mim. Aquele também podia ser uma armadilha para Jesus. E sim ao Pai, dizer quem estará comigo no reino dos céus ou com Ele. Cabe a Deus. Mas Jesus diz uma coisa interessante. Você há de beber o cálice que eu vou beber, né? Você bebe? Ele diz que sim. Aí Jesus disse, vocês realmente vão beber desse cálice. Porque o cálice, para chegar a esse ponto aqui, o cálice é de muita dor. Porque é o processo de depuração da alma. Isso é um processo. O que nós fazemos hoje não está errado. Muitas coisas que nós fazemos hoje faz parte do processo. No nosso nível evolutivo, eu ainda não consigo amar todo mundo como eu amo meu filho. É um processo. Mas a gente está caminhando para isso, desenvolvendo esse amor. Então, quando a gente gravitar em torno da unidade divina, que esse é o nosso objetivo, como disse Paulo, como disse Leon Denis aqui, em outras palavras, né? De Deus nós viemos, para Deus nós retornaremos, é um processo. A gente não tem ainda as atitudes que Jesus tinha. Estiveram perto de Chico. Só para a gente ter uma ideia, né? Quanto mais perto do espírito superior,
mais a sua mente, não é assim, Milton? Sentar perto do seu altivo não era diferente? A mente expandida, as camadas mentais cristalinas, você sente. Exatamente. Quanto mais você se aproxima desses espíritos, dessas vibrações, mais a sua mente também se expande. Por isso que a gente tem que estar na boa companhia, que seja o livro, que seja a palestra, a prece. Por quê? A gente está a boa companhia, a companhia que eleva. Exatamente. Por isso, porque a nossa mente expande nessa direção do infinito. E a gente vai se tornando, né, como diz o outro, divino também. Vamos, Dilane. Para o espírito mais inferior, como para o mais eminente, o domínio da vida não tem limites. Qualquer que seja a altura a que tenhamos chegado, haverá sempre um plano superior a atingir, uma nova perfeição a realizar. Em toda alma, até mesmo a menos elevada, um futuro grandioso se prepara. Cada pensamento generoso que começa a brotar, cada efusão de amor, cada esforço por uma vida melhor é como a vibração, o pressentimento, o apelo de um mundo mais elevado, que o atrai e o receberá mais cedo ou mais tarde. Todo impulso entusiástico, toda palavra de justiça, todo ato de abnegação repercutem em crescentes progressões na escala de nossos destinos. À medida que se desliga das esferas inferiores, onde reinam as pesadas influências, onde se agitam as vidas grosseiras, banais, ocupadas, as existências de lentas e penosas educação, a alma percebe as altas manifestações da inteligência, da justiça, da bondade, e sua vida se torna cada vez mais bela e divina. Importante aí, né, Milton? Que dormiu. Ele já está dizendo aqui desde lá, ó, todo impulso entusiástico, toda palavra de justiça. Por isso que a gente tem que estar pensando o que a gente fala, o que a gente lê, aonde a gente olha na internet, tudo que a gente está vivendo, porque ele já está dizendo aqui, ó, todo impulso entusiástico, toda palavra de justiça, todo ato, quer dizer, as nossas atitudes, palavras, pensamentos, repercutem em crescentes progressões na escala de nossos destinos. Por isso é que nós somos construtores do nosso destino. Não somos vítimas, somos construtores, artífices do nosso destino. E é uma coisa que vem do Evangelho, né? Em toda a alma, quando ele fala lá que todas as pessoas têm o germe do amor crescendo dentro dele. Aqui ele fala em outras palavras aqui, ó. Em toda a alma, até mesmo a menos elevada, um futuro grandioso se prepara. Se a gente está dentro do hálito por divino, isso que Jesus disse, nós somos divinos. vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, desde que a gente queira. E é isso aqui, nesse progresso, nós vamos fazer tudo que ele fez e muito mais, até porque ele também cresceu. Se a o gente espírito tá não dentro para dessa nunca de mente crescer. Suprema Deus, a gente tem todos os atributos dela, relativos, lógico, e suprema só ela, mas a gente tem todas as potenciais, o germe de todos os potenciais divinos para desenvolver. É isso que ele está falando aqui. Eu acho que a gente podia parar por aqui e começar num parágrafozinho na aula que vem. A alma vem de Deus e retorna a Deus. Não, mas não vai dar para acabar isso não, tem uma página inteira que é muita coisa.
esses dois parágrafos que você leu aí tem muita coisa. E a gente já está com 50 minutos de aula. Ele está cansado também. Né? E a outra aula foi 1h30. Você deu sozinho hoje. A gente fica meio puxado. Aí o meu raciocínio está começando aqui a engasgar. O que a Débora estava fazendo ali, que o senhor deu sozinho? Mas foi muito bom o que a gente estudou aqui, né? Só em ver essa linguagem poética, esse agradecimento que ele fez aos guias. Olha só, em finados, eu estava aqui olhando, que eu vou fazer a palestra de finados, eu vou tirar a cola de Leon Denis. Tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Afinal de contas, você é uma ovelha. Eu sou uma ovelha. Quanta inspiração ele traz pra gente. Eu quero encontrar aqui, eu acho que está nessa obra aqui, não sei se aqui é no Depois da Morte, mas eu acho que é aqui, que ele diz que sempre que ele estará junto a nós, que sempre que o chamássemos, ele nos atenderia. Lembra dessa parte? Eu quero ver aqui onde é que está isso. Mas, gente, às vezes você está naquele ímpeto, não é desespero, não. Querendo alguma coisa assim, você fala em nome de Deus. E acontece de você ter aquilo tudo se desembaralha. E é tão bonito que Leon Denis, né? Ele é muito otimista. Como ele fala, não importa seja a alma mais degradante, ela tem todos os atributos de vida, ela vai chegar lá, vai galgar cada etapa da evolução. Isso não é bonito da gente saber? Não é? É bonito. Faz a prece, Adilane. Nós vamos começar no medida. Na medida ou para toda a De Deus nós viemos, para Deus, ali onde começa. Para toda a alma, né? Toda alma vem de Deus, para Deus retornará. Vamos, Adilane. Eu falei com a mulher já. Hoje- Você quer dormir, seu Nilson? Você pode fazer prece, hoje eu não faço prece. Hoje é aniversário da Adilane. Não faço. Estou passando para o mundo. Adilane está fazendo 41 anos, né, Adilane? O mundo já sabe, 42. 42, ó. Tá jovem. Jovem. Não está nem na metade. Tá. Então, Jesus, muito te agradecemos pelos estudos de hoje. Muito agradecemos a Leon Denis, que nos desperta o lado poético da vida, que desperta em nós a esperança de um futuro mais feliz, de uma vida mais feliz, que nos desperta o reencontro com aqueles que amamos, com aqueles que nos guiam. E queremos agradecer a Ele, a Ti, Jesus, a Deus, ao altivo e aos guias da nossa casa. Muito obrigado pela tarde de estudos nesta casa de amor. Em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, em nome do nosso amor, do Teu amor, Senhor, do amor de Kardec, do amor de Leon Denis, que nos trouxe os apontamentos de hoje. Mas que seja, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro Problema do Ser e do Destino. Que assim seja.